Olá, para atender algumas dúvidas sobre os campos dos sistemas, eu criei o PDF lá, mas talvez não ficou muito claro. Então, o que são esses campos de sistema? Esses campos do sistema são campos que exibem informações da estrutura da fonte de dados que a gente carregou. Então, eu carrego as minhas informações e depois de carregar essas informações eu tenho uma noção exata da estrutura. Então eu vou mostrar um exemplo prático disso em cima do documento que a gente já fez. Então eu peguei aquele documento de escola, né? Então aqui é um dos gráficos, quando eu expliquei os gráficos para vocês. Vou pegar esse aqui da tabela dinâmica, que tem mais espaço. Então como que eu faço para trabalhar com esses campos e sistemas, né? Então eu vou em qualquer dessas abas, clico em propriedades. Aqui ó, estão todos os campos disponíveis, que são campos das tabelas que eu carreguei. Aqui embaixo ele dá a opção assim, ó, mostrar campos do sistema. Quando eu clicar aqui, vai habilitar alguns campos aqui que vão ter um precedente do cifrão. São eles aqui, ó, field, né, table, fields NO, né, o fields, info e runs. Então eu vou fazer um exemplo de cada para explicar para vocês, né? Então eu vou começar pelo mais importante deles, que é o table, né? Como que eu faço para trabalhar com ele? Então eu carrego, só habilitei aqui, mostrar os campos, e vou aqui, ó, eu vou inserir uma lista, que é igual eu inseri para pro ano, nome de coordenador e turma. Vou clicar aqui, ó, e aí ele aparece já as minhas informações. Vou colocar table, certo? Perceba que aqui, ó, ele mostra todas as tabelas que eu tenho nos sistemas. Um ícone de informação, ó, certo? Então eu posso mostrar aqui, ele vai mostrar da onde que eu estou carregando essa minha tabela, né? E aqui todas as minhas tabelas que eu carreguei no sistema. Então ele é interessante para poder trabalhar, e se eu precisar saber qual é a informação que eu estou trabalhando, saber aqui das minhas tabelas. Coloquei o botão limpar aqui. Essas informações nem para o usuário às vezes não é tão importante. O mais importante é para o desenvolvedor, né? Então eu tenho tabelas. Eu vou ter uma outra informação que é legal, que são os runs, que são os números de linhas. Então essa primeira vai mostrar todas as minhas tabelas, né? Essa aqui vai mostrar o número de linhas. Basicamente é a mesma coisa. Turmas tem 28, alunos 1000, tal. Se você clicar, ó, quantas linhas eu tenho, quantos registros eu tenho de coordenador? 7. Quantas de disciplina? 42. Quantas linhas na tabela professor? 40. Né? Então são informações relacionadas à tabela. Então eu tive aqui as informações sem número de tabelas, sem número de registros. Eu vou querer saber o número de campos que cada uma das tabelas tem. Então eu vou aqui, ó, fields, certo? Então aqui eu tenho, né, os números 4, 8, 5 e 3. Aqui é lógico, como eu tenho tabelas que repetem o número de campos, né, então como ele não repete valores, ele vai colocar aqui só os números. Então, por exemplo, alunos é uma tabela com 1000 linhas e 8 campos. Coordenador é uma tabela com 7 linhas e 5 campos. Aí eu quero saber quais são as tabelas que eu tenho 3 campos. Disciplina. Quais são as tabelas que tem 4 campos? Turmas, atribuição e professor. Então, são informações para você ter uma noção de como está a sua estrutura. Quais são as outras? Nós temos aqui, ó, clicar. Essa info, ela dificilmente ela vai ter uma informação. Se eu coloco lá talvez
campo de comentário, ele vai carregar aqui. Mas geralmente a gente não utiliza ela. Field, número de linhas, né? Então, que é a posição. Isso aqui, se você vai conseguir entender essa daqui, se você carregar a field, que é essa última aqui. Então perceba que todos esses são campos das minhas tabelas, né? Então, por exemplo, o ano é a quarta, vamos dizer aqui, quarto campo da tabela turmas. Então, ó, eu tenho turmas, eu tenho 28 linhas, 4 campos, sendo que o ano é a quarta coluna, certo? Então, se eu selecionar turmas, ó, quais são os campos? Ano, ID turma, núcleo e turma. Provavelmente essa aqui é a sequência da posição dela, que ela é carregada. Então, ó, ano é a quarta, não, ano é a quarta, e aqui está em ordem alfabética, viu? É que o meu mouse está meio bagunçado aqui. Propriedades, apresentação, ó, classificar. Tá vendo? Texto em ordem alfabética, né? Então, se colocasse aqui talvez ordem de carga ou frequência, mas isso aí não diferencia muito não. Então essas tabelas, esses campos e sistemas, a função dele é isso, facilitar a compreensão da estrutura pro desenvolvedor, entendeu? Então, ó, são esses 6 campos. Então eu clico aqui, qualquer um deles, ó, coordenador. Quais são os campos que eu tenho dele? Eu sei que tenho 5, que são ó, nome, telefone, né, nome do coordenador, nome do núcleo, e-mail e o núcleo, certo? Então esses são os campos e sistemas que eu passei um PDF, mas talvez não ficou muito claro a explicação. Espero que agora dê para entender melhor. Forte abraço, até mais.